João capítulo 16, do verso 1 ao verso 15. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles os expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará por toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Amém. Santo Deus, nós clamamos, ó Pai, nessa noite, nesse momento, ao Teu Santo Espírito, o Consolador, aquele que tem o poder de convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, aquele que guia o Teu povo em toda a verdade, que nos guie nessa noite, ó Deus, nesse momento, para aprendermos do Senhor, da Tua vontade, da Tua verdade, da Tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus. Só de ler esse texto, nós já sabemos, ó Pai, já esperamos que nada do que eu fale aqui pode mudar ou convencer os meus irmãos se não tiver a atuação do Teu Santo Espírito. E é por isso que nós clamamos a Ele, Deus, que quebrante corações, que renove corações, que conforte corações, que console corações, que traga cura, que traga salvação pelo poder que há no Teu nome, ó Deus. Em nome de Jesus, nós clamamos por isso. Amém. Amém. Nós iniciamos nessa manhã mais uma série de mensagens em nossa igreja, nesse ano, onde estamos estudando a respeito da igreja missional para o Deus missionário. E a ideia é, ao longo dos meses desse ano, vermos aspectos relacionados ao que é uma igreja missional, as características de uma igreja missional. Já vimos no mês de janeiro que ela é uma igreja adoradora, e nesse mês nós iniciamos vendo que essa igreja é uma igreja que é guiada pelo Espírito Santo de Deus. E a primeira coisa que nós precisamos nos lembrar, sempre que vamos falar do Espírito Santo, é nos lembrar do que é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele não é simplesmente uma força mística. Um espírito que fica andando por aí como se fosse um fantasma, uma energia. Ele não é alguém de menor importância. Mas o Espírito Santo de Deus é uma das 3 pessoas benditas da Trindade, que possui o mesmo poder, eternidade e glória, assim como o Pai e assim como o Filho. E quando a gente olha para a missão de Deus, nós entendemos que ela é uma missão da Trindade. As pessoas da Trindade participam ativamente dessa missão. Nós temos Deus, o Pai, aquele que elaborou antes da fundação do mundo essa missão. Nós temos Jesus Cristo, o Filho, que foi aquele que consumou a obra redentora da missão. Ele é um verdadeiro missionário. E nós temos também o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, que capacita o seu povo para que essa missão tenha sucesso.
Sem o Espírito Santo de Deus, é impossível cumprirmos a missão. É impossível termos êxito na missão. E nesse texto do Evangelho de João, nós temos Jesus explicando aqui a respeito de como o Espírito Santo é indispensável na missão dos seus discípulos. Sem ele, seria impossível. Sem ele, não tem como a igreja ir para frente. Sem ele, não tem como a missão ir para frente. Aqui, desse Evangelho, nós nos aproximamos do final do Evangelho de João. Nós estamos aqui nas últimas palavras de Jesus Cristo. O caminho da cruz estava cada vez mais perto. A dor dos espinhos, o amargo da traição, a tristeza do abandono estavam cada vez mais latentes, presentes no nosso Salvador. E desde o capítulo 13 do Evangelho de João, ali na cerimônia onde Jesus lava os pés dos seus discípulos, passando no capítulo 14, onde ele já começou a prometer o Consolador, Jesus começa a se despedir dos seus discípulos, trazendo aqui sempre uma palavra de conforto, de confronto, de exortação, de encorajamento. E quando nós chegamos aqui no capítulo 16, Jesus adverte os seus discípulos de que tempos difíceis viriam. Tempos de perseguição, de martírio, de sofrimento, por causa da mensagem do Evangelho. Os seus discípulos seriam expulsos das sinagogas, alguns seriam mortos, mas eles não deveriam retroceder por causa disso, não deveriam ter medo, porque o Senhor seria ainda mais glorificado nisso. E é possível que eles pudessem pensar: poxa, Jesus, o Senhor nos chamou, o Senhor nos ensinou, nós conhecemos o Senhor, e agora o Senhor vai embora, vai nos deixar sozinhos. Nós vamos ter que cumprir a missão do Ide sozinhos. E o pior, o Senhor vai nos deixar nas mãos dessas pessoas que querem nos matar sozinhos. Então as palavras que seguem de Jesus aqui nesse texto nos mostram que não havia motivo para os seus discípulos terem medo. Não havia motivo para eles desconfiarem de Jesus. Jesus enviaria o seu Espírito Santo, o Consolador, que auxiliaria a igreja na missão. E esse auxílio, o auxílio do Espírito Santo na missão, aqui nesse texto está envolto de 3 promessas deixadas por Jesus Cristo. E a primeira promessa que nós temos aqui é a promessa de companhia, do verso 5 ao verso 7. Jesus, ele não fez falsas promessas para os seus discípulos. Ele não enganou os seus discípulos. Jesus jogou a real mesmo. Ele falou: olha, meus filhos, se vocês quiserem me seguir, vocês que me seguem, vocês vão passar por situações difíceis. Vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Vocês serão odiados porque me amam. Vocês serão rejeitados por viverem a minha palavra. É falsa a ideia de um bem-estar do Evangelho, de que seguir a Cristo é ausência de problemas, de que nós estamos em uma bolha e nós não pegaremos uma Covid, não ficaremos desempregados, não passaremos por aperto financeiro, de que nós não perderemos pessoas que amamos. O Evangelho não promete ausência de dificuldade. O Evangelho não promete conforto nesse mundo. O Evangelho não promete ausência de tribulação, ausência de perseguição. E Jesus, ao longo do seu tempo de discipulado, havia deixado isso muito claro para os seus discípulos. Vocês precisam negar a si mesmos. Vocês precisam tomar a cruz e me seguir. Se vocês amam mais o mundo, mais os prazeres, mais a riqueza, mais o conforto, mais o bem-estar desse mundo que a mim, vocês não são dignos de mim. E essas palavras de Jesus aqui parecem ter enchido o coração dos discípulos de tristeza, porque Cristo diz isso aqui. Não apenas por causa do sofrimento que eles iriam passar, que Jesus estava dizendo, mas principalmente porque Jesus estava dizendo que voltaria para o Pai.
que iria deixar os seus discípulos, que ele morreria, que ele não estaria mais fisicamente com eles. Isso trouxe medo para os seus discípulos, trouxe tristeza para os seus discípulos e talvez até um desejo egoísta de querer Jesus só para eles. Está tão bom o Senhor aqui, Jesus, é tão bom conhecer do Senhor, nós estamos aqui pertinhos do Senhor, não vai não. Mas a condição que Jesus nos mostra aqui é clara, eu preciso ir para o Espírito Santo vir. Se eu não for, ele não vem. E nessas palavras finais, Jesus encoraja seus discípulos mais uma vez, olha, vai ser difícil, vai ser duro, vocês vão sofrer sim, eu vou para o meu Pai, eu voltarei de onde eu vim, eu preciso ir, mas meus filhos, não tenham medo, não se desesperem, vocês não estarão sozinhos, vocês não vão ficar desamparados, vocês vão estar em boa companhia. Vocês terão o Espírito Santo, o Consolador, presente na vida de vocês. Essa é a primeira promessa em volta no auxílio do Espírito Santo na missão. Nós não estamos sós. Nós não estamos desamparados. Nós temos companhia. Jesus diz, eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador. Eu enviarei o meu Espírito. Ele estará com vocês todos os dias, onde quer que vocês estejam, vocês não estarão sós. Seja aqui em Jerusalém, seja do outro lado do mundo, o meu Espírito estará com vocês, com a minha igreja, com o meu povo. A minha presença não se limitará a um lugar, a uma cidade, mas em toda parte, onde houver pessoas que confessam o meu nome, o meu Espírito estará ali. Eu estarei com vocês. Acho muito interessante o que o teólogo Matthew Henry diz a respeito disso, comentando nesse texto. Ele coloca que a presença do Espírito de Cristo na sua igreja é muito melhor e mais desejável do que a presença física. Realmente era conveniente para nós que ele partisse para nos enviar o Consolador. A presença de Jesus física poderia estar em um lugar por vez, mas o seu Espírito está em toda parte, em todos os lugares, em todos os momentos. A presença física de Cristo atrai os olhos dos homens, mas o seu Espírito atrai os corações. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Ele está presente no nosso meio, na nossa igreja, e não só aqui. Durante a semana, nos nossos afazeres, em nossas casas, no nosso trabalho, onde a gente estiver, o Espírito de Deus estará conosco. Nós não estamos desamparados, nós não estamos sozinhos. Mesmo que você seja desprezado pelos homens, mesmo que você seja abandonado pelos seus pais, ainda que você se sinta só, você não estará, porque o Espírito de Deus habita em você. Essa promessa de Cristo é real. E ela pode ser vivenciada por mim e por qualquer um que confesse e creia no Cristo de Deus. E sem a presença dEle, sem a companhia dEle, nós não conseguimos cumprir essa missão. Sem a presença dEle é impossível completar a caminhada, é impossível permanecermos de pé. Cristo foi, mas nós não estamos sós, porque o seu Espírito está aqui, operando em nossos corações, trazendo vida, poder, ministrando graça, amor, consolação, fortalecimento. Não estamos sós. Nós temos a companhia dele em nossas vidas. Mas a segunda promessa que Cristo nos traz aqui, a respeito do auxílio do Espírito na missão da igreja, é a promessa da ação do Espírito Santo. Versos 8 até o verso 11, o Senhor havia prometido aos seus discípulos que eles não estariam sós. E saber que nós não estamos sós
não estamos nessa caminhada cristã sozinhos, nós temos o auxílio do Espírito Santo. Isso faz toda a diferença. Mas mais do que isso, depois de garantir o Consolador, a presença dele, Jesus explica como o Espírito Santo auxilia, age na missão. E Jesus é muito claro, ele diz que quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E é interessante, porque a ideia primeira aqui, a ideia principal aqui, não é de um convencimento que produza arrependimento. Embora é obra do Espírito Santo converter os corações dos homens. Não acontece conversão, regeneração, sem a ação do Espírito Santo. Mas a ideia primeira aqui não é essa. E é muito interessante isso, meus irmãos, porque embora o Espírito Santo, ele de fato seja um ajudador, um auxiliador, um companheiro, um advogado daqueles que creem em Cristo, com os descrentes, o Espírito age como um promotor. E a palavra convencer aqui, no texto original, traz a ideia de refutar, de condenar. Achei muito interessante a versão da linguagem de hoje. Ela traz, embora seja bem diferente daquilo que a gente lê, mas traz uma ideia bem parecida do que esse verbo indica. O texto diz, nessa versão, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá a gente do mundo de que eles têm uma ideia errada a respeito do pecado, e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. O Espírito Santo é que convence o homem, o mundo, do pecado. O homem natural, o homem sem Deus, ele pode até admitir erros, ele até admite falhas. Pela lei de Deus, pela lei dos homens, ele até pode não matar, não roubar, não adulterar, mas ele não tem consciência de que é pecador, de que ele precisa se arrepender, de que ele necessita de um Salvador. Somente o Espírito Santo de Deus convence o homem dessa realidade, da necessidade de crermos em Deus, porque é o pecado da incredulidade que é condenado aqui por Jesus, primeiramente. Porque como o próprio Cristo havia já falado no Evangelho de João, no capítulo 3, aquele que crê em mim não será julgado, mas quem não crê em mim já está julgado, porque não crê no Filho de Deus, porque não crê naquele que me enviou. E esse acreditar, essa credulidade, essa fé no Filho de Deus, isso não é por força própria. Isso não é porque nós somos mais inteligentes do que os outros. Isso não é porque nós somos melhores e merecedores. Mas isso é obra, ação do Espírito Santo na nossa vida. E é por isso que Jesus diz, quando o Espírito vier, ele convencerá o mundo da justiça. O que Cristo está nos dizendo aqui é que é impossível o homem se salvar sozinho, com suas próprias pernas, com as suas boas obras. Não é somente você vindo à igreja, não é somente você dando dízimo, não é somente fazendo caridade, não é somente fazendo o que a sociedade não condena. A justiça não é atribuída mediante aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Porque somente a justiça de Deus, justiça de Cristo, pode satisfazer e satisfez a justiça de Deus. E é obra do Espírito Santo atribuir essa justiça em cada um de nós. Em Cristo, a sua obra, a sua morte, a sua ressurreição, aplacou a ira de Deus, reconciliou o homem com Deus, justifica o homem diante de Deus, e é o Espírito Santo de Deus quem aplica isso. Não por obras, não por merecimento, não por placa de igreja, mas por obra graciosa do Espírito de Deus. E sua obra, sua vida, a morte, a ressurreição, são o julgamento legal e a derrota definitiva do diabo. Jesus aqui apontando para a sua morte, falando que ele estava se aproximando da cruz.
Ele está mostrando aqui que esse fato que se concretizou foi a derrota de Satanás. Ele já está julgado, ele já está derrotado. O juízo já está estabelecido. Aqueles que creem e recebem a obra do Espírito Santo não passarão por esse juízo. Mas aqueles que rejeitam, como o próprio Cristo disse, eles já estão julgados. Meus irmãos, saber que o Espírito Santo age, que é a ação dele, que ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, isso faz toda a diferença. Isso traz paz, isso traz esperança, isso traz alegria no cumprimento da missão. E é interessante que muitas vezes nós queremos assumir o papel do Espírito Santo. Nós queremos que as pessoas se arrependam, se convertam, se voltem para Deus na nossa hora, do nosso jeito, do nosso modo. Mas é o Espírito de Deus que convence o homem, o mundo, do pecado, da justiça, do juízo. Não é pela minha vontade, não é pela minha eloquência, não é pela minha inteligência, não é pela minha persuasão, mas é no poder do Espírito Santo. E glória a Deus por isso. E isso, meus irmãos, tira um peso de nós, que muitas vezes nós carregamos. Senhor, por quê? Eu já falei tanto de Jesus para o meu filho, para minha esposa, para o meu marido, para o meu amigo, para os meus pais, e eles não se convertem. Será que tem alguma coisa errada comigo? Eu não sei falar, eu tenho medo. Tire esse peso das suas costas. Essa responsabilidade não é sua. Esse é papel do Espírito Santo de Deus. Confie nele, descanse nele. Continue pregando, continue anunciando, cumpra o seu papel, pregue a palavra, mas descanse no agir do Espírito. Ele tem o tempo dele. Ele tem o modo dele. Cabe a nós pregar a palavra. Ontem, os jovens, os adolescentes de nossa igreja estiveram numa ação, no evangelismo aqui no Atlântica. O evangelho foi pregado, foi anunciado. Através de abordagens, através da palavra, através de louvor, nós não sabemos o que vai resultar aquele evangelismo, se resultou alguma coisa. Mas cumprimos o papel de sermos usados pelo Espírito. O fruto, a transformação, a conversão não cabe a nós. Nós precisamos descansar de que assim como Ele nos alcançou, nos regenerou, nos convenceu dos nossos pecados, aplicou em nós a justiça de Deus, Ele tem poder para fazer na vida daqueles a quem pregamos o Evangelho. Descanse na ação do Espírito Santo de Deus. Mas uma terceira promessa que nós temos aqui é a promessa de direção, verso 12 ao verso 15. A igreja de Cristo não está só. Você não está sozinho. Nós temos uma excelente companhia, um excelente amigo presente em todos os momentos. E a promessa de Jesus que foi feita aqui nos seus discípulos se cumpriu lá no Pentecostes. Quando Jesus foi assunto aos céus, dias depois, o Espírito Santo foi derramado em Jerusalém, sobre a igreja que estava ali, buscando em oração, mas não somente sobre os judeus, não somente em Jerusalém. Quando nós lemos o livro de Atos, nós vamos encontrar vários relatos de gentios espalhados por toda a Europa que receberam o Espírito Santo,
que foram cheios do Espírito Santo. E hoje nós possuímos o Espírito Santo. Ele está aqui no nosso meio. Ele está aqui no meio da igreja. Ele está aqui nos nossos corações. No coração de todo aquele que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. Esse é o verdadeiro batismo com o Espírito Santo, é ser morada dele, preenchido por ele, cheio dele. Ele que nos convenceu dos nossos pecados, a justiça de Deus que foi aplicada em nós por causa dele, nos livrando do juízo de Deus. Glórias a ele por isso. E ele continua operando. O Espírito de Deus continua em ação, em atuação, capacitando o povo de Deus a prosseguir. E Jesus nos mostra isso aqui, que a obra do Espírito Santo continua no auxílio da igreja, guiando, conduzindo, direcionando o povo de Deus a fazer a vontade de Deus. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Jesus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Portanto, tudo o que o Espírito ensina, aquilo que ele nos mostra, aquilo que ele nos direciona, é segundo a palavra de Deus, é segundo a vontade de Deus, é segundo a verdade de Deus. Está de acordo com Cristo e com as Escrituras. E é por isso que precisamos ter muito cuidado com pessoas que usam o nome de Deus, se dizem guiadas pelo Espírito Santo, mas ensinam coisas contrárias às Escrituras. Fuja dessas pessoas, porque o Espírito não nos conduz ao erro. O Espírito nos conduz à verdade. O Espírito nos conduz a Cristo. O Espírito nos guia em toda a verdade. O próprio Cristo nos diz aqui. Fuja de pessoas que distorcem a palavra de Deus para os seus próprios interesses. Sejam eles políticos, filosóficos, pessoais, de enriquecimento. Pessoas que não buscam a direção do Espírito Santo. Porque o Espírito guia para a verdade, pela verdade. E a palavra de Deus é a verdade. Filtre o que é dito por essas pessoas na Bíblia, na palavra. É por isso, meus irmãos, que essas disciplinas são indissociáveis e indispensáveis, oração e leitura da palavra. Se quisermos ser cheios do Espírito Santo, esse é o beabá. Precisamos ler a Bíblia, precisamos orar, precisamos ler a palavra de Deus. E o Espírito nos guiará segundo a verdade. Ser cheio do Espírito Santo não é simplesmente ter experiências místicas, fora das Escrituras, profetadas que destoam da palavra de Deus. Isso não vem do Espírito. Mas o Espírito Santo nos conduz à verdade, a querer conhecer mais de Deus, a querer buscar mais o Senhor, a querer crescer e prosseguir em conhecer a vontade de Deus revelada na sua palavra. O Espírito Santo nos direciona até o Senhor, nos direciona a obedecer à sua vontade, nos direciona a conhecer e viver segundo a sua palavra. Jesus nos mostra aqui também que Ele nos guia, nos direciona, nos ensina a glorificar a Deus. Acho muito interessante o termo que o pastor Hernandes diz, usando o Espírito Santo como um holofote. O Espírito Santo aponta para a glória de Deus, nos leva a glorificar a Deus. A obra do Espírito Santo conduz o povo, conduz a mim e a você a glorificarmos o Senhor. Ele não veio para glorificar a si mesmo, mas para glorificar ao Filho. E é somente, meus irmãos, através do Espírito que podemos de fato glorificar a Deus, adorar em espírito e em verdade. Não existe adoração verdadeira sem o Espírito Santo. Não existe adoração que agrada a Deus sem o Espírito Santo. Não existe verdadeira glorificação a Deus sem o Espírito Santo.
É através dele que glorificamos o Pai. É através dele que glorificamos o Filho. É através dele que nós aprendemos a adorar, a bendizer, a glorificar o nosso Pai, porque ele veio para guiar o povo, para guiar a igreja, para guiar cada um de nós a vivermos uma vida de adoração para a glória de Deus Pai. É ele quem nos direciona. É ele quem guia a igreja. A igreja do Senhor não marcha, não anda, ou não deveria andar sem a direção do Espírito Santo. Mas devemos seguir, ser guiados pelo Espírito de Deus. Glória a Deus pelo seu Espírito. Glória a Deus porque Ele se dá a conhecer através do seu Espírito. Glória a Deus porque nessa missão que nós temos de sermos missionais, de anunciar o Evangelho, nós não fazemos isso sozinhos. E cada um de nós que tem o Espírito de Deus pode fazer e cumprir essa missão, porque é o Espírito de Deus quem nos capacita, quem nos auxilia. Gostaria de concluir trazendo alguns desafios para nós nessa noite. Primeiro eu me dirijo a você que talvez ainda não se convenceu da gravidade dos seus pecados, da necessidade que você tem de reconhecer que é um pecador, que precisa de um Salvador, que precisa de perdão, que precisa se arrepender. Porque talvez você se ache uma boa pessoa. Pastor, eu não preciso disso. Eu não roubo, eu não mato, eu sou uma boa pessoa, eu me comporto até melhor do que muito crente. Minha oração é para que o Espírito Santo de Deus convença você do seu pecado e que você se arrependa. Se arrependa do seu senso de autossuficiência, de achar que você não precisa de Deus. E que o Espírito Santo mostre claramente a você quem você é e o quanto você precisa de Cristo. O quanto você precisa da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia. Que o Espírito Santo aplique isso no seu coração, gerando fé para que você creia no Filho de Deus. Eu não posso fazer isso com uma pregação. Eu não posso fazer isso tentando te persuadir que isso é certo ou não. Somente o Espírito Santo de Deus o pode. E eu oro para que Ele convença você, para que Ele mude o seu coração, para que Ele mude a sua mente, para que Ele transforme a sua vida. A você que nasceu de novo, que é uma nova criatura, louvado seja o Senhor, porque você não está sozinho. Porque nós não estamos sozinhos. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus para nos ajudar nessa missão. Temos o seu auxílio em sua vida. Podemos descansar nessa noite que a conversão dos nossos parentes, dos nossos amigos, não depende de nós. Tire esse peso de você, mas não fique descansado demais. Porque muitas vezes, por sabermos disso, pastor, é o Espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Vamos deixar o Espírito de Deus agir. Vamos deixar o Espírito de Deus trabalhar e nós não fazemos nada. Isso não é desculpa para ficar calado. Isso não é desculpa para ficar parado. Isso não é desculpa para não fazer nada. Porque o Espírito Santo usa pessoas. Ele age através da vida das pessoas. No livro de Atos, o Espírito Santo desceu sobre pessoas. Usou pessoas cheias do Espírito Santo para anunciarem, para pregarem, para testemunharem. E o Espírito Santo quer usar você para ser boca dele, instrumento dele, na salvação da sua família, dos seus amigos, da sua cidade. Ele quer usar a sua vida.
Deixe-se ser usado pelo Espírito de Deus. Seja instrumento do Senhor. Ao longo dos sermões desse mês, certamente as mensagens, os textos vão nos trazer e nos relembrar o convite e a ordem de sermos cheios do Espírito Santo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nos encher do Espírito Santo de Deus. A igreja do Senhor, para o cumprimento da missão, para permanecer firme, para agradar o Senhor, nós precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus. Nós dependemos dele. Dependemos dele para enfrentar as lutas. Dependemos dele para continuar de pé. Dependemos dele para continuar firmes até o final. Dependemos dele para pregar o Evangelho. Dependemos dele para tudo. Mas para sermos cheios do Espírito, precisamos nos esvaziar daquilo que tem nos impedido de ser cheio. O que é que você precisa esvaziar na sua vida? O que tem impedido você de ser cheio do Espírito Santo? A preguiça, o trabalho, o comodismo, a frieza espiritual. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Nós temos a promessa do auxílio. O Espírito Santo, ele nos auxilia, nós sabemos disso, isso é verdade, isso está disponível. Que sejamos cheios desse Espírito. A começar em mim. A começar pelos pastores dessa igreja, pela liderança dessa igreja, que a IPJC seja uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, controlada pelo Espírito Santo de Deus, de forma que tudo que fizermos seja de fato guiado pelo Espírito, direcionado pelo Espírito. Que o Senhor nos ajude, aplicando em nós a sua palavra, experimentando, desfrutando dessa verdade bendita que nós temos do auxílio do Santo Espírito de Deus em nossas vidas. Amém?